São precisamente 15 horas 44 minutos. Eu vou até Salvador cumprimentar a deputada federal Lídice da Mata, que é do PSB aqui da Bahia, já foi prefeita em Salvador. Já recebemos a Lídice aqui nos nossos estúdios, já conversamos com ela na redação, mas hoje o contato é por telefone. Até pensei que ela estivesse visitando Juazeiro, mas ela está em Salvador. Deputada Lídice, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, Geraldo, José, quero mandar um grande abraço para você e todos os seus ouvintes aí, que são milhares, na Rádio Juazeiro. Deputada, quando é que a senhora vem à nossa região, rapaz? Eu gosto muito da entrevista presencial, né? Nós já tivemos a oportunidade de recebê-la aqui em alguns momentos. Tem alguma visita programada aí para os próximos dias, não? Olha, Geraldo, não tem não. Por quê? Porque como eu estou na coordenação da bancada, esse período agora começa a se intensificar a discussão do orçamento propriamente dito. A LDO já tem previsão para ser votada no próximo dia 20 de novembro. Então, a quantidade de entidades que eu estou recebendo, o contato da bancada, querem o apoio da bancada é muito grande. Isso tem me impedido de acompanhar a agenda do governador no interior, ou mesmo de visitar. Mas eu tenho um compromisso com o Joseph de visitá-lo. Então, se não der para ser até o Natal, logo no início de janeiro, eu vou por aí. Uhum. Olha, eu sei que, naturalmente, o ex-prefeito e ex-deputado Joseph já deve ter feito esse pedido à senhora, até porque coordenar uma bancada da importância como é a bancada da Bahia, né? Na discussão do orçamento, eu acredito que Joseph já deve ter feito esse pedido à senhora, mas eu vou reiterar que é para incluir recursos para a continuidade da obra da travessia urbana aqui em Juazeiro no orçamento do próximo ano, deputada. Seria possível, não? Se não me engano, ela já foi incluída na passada, não é? É. Pois é. A partir daí, quando ela se inicia, como já tem a rubrica no orçamento, a nossa tendência é repetir. Uhum. Tranquilo. São 180 milhões a previsão da obra, né? Sim. Os 180 milhões, não necessariamente a gente coloca de uma só vez, entendeu, Geraldo? Você coloca um valor para que se abra aquela rubrica no orçamento e possa iniciar a obra. O recurso é para fazer o projeto executivo, né? E no ano seguinte iniciar a obra. E buscamos recursos dentro também do próprio orçamento do Ministério. Mas essa emenda, eu me lembro, ela já custou da emenda de bancada no ano passado, e a tendência é que a gente possa repeti-la. Uhum. Deputada Lídice da Mata, 10 meses do governo Luiz Inácio Lula da Silva, a senhora como coordenadora da bancada da Bahia, né? Qual é a avaliação que a senhora faz nesse momento, depois dos 10 meses da gestão Lula? Olha, eu acho que é uma avaliação muito positiva. Nós vamos olhar aí as vitórias do governo na área econômica. Eu posso me registrar. Antes mesmo de assumir, Lula conseguiu um acordo com a Câmara dos Deputados para que se abrisse o orçamento extra, né? Para que ele pudesse cumprir os principais ou as principais promessas e compromissos feitos durante a campanha. Por exemplo, com Bolsa Família, por exemplo, com aumento do salário mínimo. Essa abertura do orçamento foi feita, essa autorização do parlamento, antes do presidente da República assumir, já no ano anterior. Além disso, né, nós aprovamos um novo arcabouço fiscal, ou seja, havia uma lei que era a lei de teto de gasto, e impedia muito os investimentos em saúde, em educação, em ações
na área social, elas ficavam muito contidas e era extremamente importante para um governo com o compromisso do governo do presidente Lula com o desenvolvimento social do Brasil, que pudesse manter o teto de gasto no formato que tinha antes. Então, ele apresentou um projeto e a Câmara e o Senado aprovaram, e é um novo arcabouço fiscal que tem limite, que tem responsabilidade em não gastar mais do que o que arrecada, mas está centrado no novo programa de arrecadação, né? Sem criar novos impostos, sobrecarregando aqueles que trabalham e que buscam emprego nesse país, mas buscando criar novas fontes de receita, né? Então, nessa direção, a aprovação do arcabouço fiscal novo foi muito importante para dar segurança às forças do mercado, etc., com a responsabilidade que o presidente Lula sempre teve nos seus primeiros governos e agora repete, né? Depois, a reforma tributária. Há anos da Câmara sem conseguir dar um passo. O governo abraçou a ideia de apoiar a movimentação, a iniciativa da Câmara dos Deputados de apresentar um projeto de reforma tributária, negociou pontos importantes da reforma e terminou aprovando o projeto que foi para o Senado e já está em comissão, provavelmente, dia 15. E hoje, até o final aí de novembro, a ser aprovado e votar com as modificações para a Câmara para que a gente possa aplicar o projeto, né? Além disso, ontem, né, também um projeto que é muito se discute, né, que tenta criar receita na taxação dos ricos, não sobre os pobres, né? Que foi um projeto aprovado que taxa o offshore. O que é o offshore? É um investimento de capital privado individual e jurídico, ou seja, de empresa e de indivíduo, né? Que é feito fora do país, evadindo receitas do país, não pagando imposto no país. Então, isso, hoje, as empresas já pagam, já são taxadas por manter o seu capital fora do Brasil, mas os indivíduos não. Então, as pessoas, às vezes, acham um jeito, inclusive, de não pagar de jeito nenhum. Aplicam, fazem um determinado tipo de aplicação que eles não resgatam nunca e usam essa maneira para não pagar imposto sobre a renda e continuar, portanto, sem contribuir com o seu país. Eu acho que foi um avanço a taxação sobre os bem ricos, diria assim, que podem manter essas contas fora do país. Então, acho que foi importante para o Brasil, primeiro, na reforma tributária, termos aprovado uma desconcentração do imposto sobre o consumo, que é, portanto, um imposto que faz com que os mais pobres paguem, né? Porque consomem, precisam consumir comida e vestimenta e etc., e tem um imposto sobre o consumo que é alto para quem não tem como pagar, né? Então, termina criando um mundo fiscal no nosso país muito injusto, onde os que não podem pagam mais e os que podem pagam menos ou mesmo não pagam. Deputada... Assim, são conquistas do governo Lula. Sem falar no resultado da ação do presidente Lula. Nós estamos com a economia mais estabilizada. Hoje, novamente, caiu mais um pouco o dólar.
talvez até com a aprovação desse projeto, por incrível que pareça, o emprego aumentou, nós estamos com índice de empregabilidade maior do que nos últimos 8 anos, né? 10 a 8 anos, e a cesta básica caiu também o seu preço, a inflação baixou, principalmente sobre a cesta de alimentos, o que é mais importante para o povo. E nós pegamos um país desorganizado, com mais de 30 milhões de pessoas passando fome, em estado de pobreza, coisa que nós já tínhamos superado no primeiro governo do presidente Lula. O país, portanto, se encontra com mais complexidade. Aquilo que deixou de ser investido na educação e na saúde não se recupera imediatamente. Mesmo que o governo ponha mais dinheiro nisto, como efetivamente o fez, né, nós ficamos com um déficit, porque tínhamos 8 anos que não recebíamos aquilo que era necessário para a manutenção das universidades, da política de saúde em todo o Brasil. Deputada Lídice da Mata, os deputados mais à esquerda, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, criticavam o fato do governo ser refém do Centrão. No governo Lula, parece-me que a prática tem sido a mesma. Ontem ele demitiu, inclusive, uma profissional de carreira da Caixa Econômica Federal para colocar alguém mais ligado ao Centrão. Isso, de certa forma, não traz prejuízo para a sociedade, deputado? Olha, ele substituiu uma pessoa de carreira por outra pessoa de carreira. Porque este indicado do presidente Arthur Lira também havia passado pela Caixa, também já tinha serviços prestados à Caixa. Mas eu quero retornar a esse ponto, pegando sem fugir do assunto geral. Nós criticávamos o governo do Centrão, porque considerávamos que o governo Bolsonaro não teria condição de continuar governando o Brasil num determinado ponto, no segundo ano de governo, porque ele estava completamente isolado, e teve que correr para o Centrão, que ele condenou na campanha eleitoral, que eu quero lembrar desse general de triste memória, o senhor Heleno, o general Heleno, que disse, que cantou na campanha de Bolsonaro, se gritar, pega Centrão, não está um, meu irmão. Uma referência àquele bordão de música popular que dizia, se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Lembra aí o samba, né? Então, e depois se abraçou ao Centrão, porque era a única saída que eles tinham para continuar governando, dado o isolamento que tinham, tanto do Congresso como principalmente da sociedade brasileira. Ora, não é o que acontece com o governo do presidente Lula. O governo do presidente Lula, desde o primeiro momento, desde a campanha eleitoral, criou uma ampla frente para recuperar, unir e reconstruir o Brasil, como é o slogan do presidente. E obviamente, reconhece que não tem a maioria que precisávamos ter como bancada de esquerda na Câmara dos Deputados, que possa garantir ao presidente Lula a tranquilidade para aprovar as suas principais medidas, como as que acabamos de aprovar. A estabilidade é central e fundamental para qualquer governo. Então é necessário, sim, que nós possamos negociar e participar, compartilhar, melhor dizendo, parte do governo, da estrutura do governo, com as outras forças que buscam e que querem se agregar à base do presidente Lula.
Deputada Alice da Mata, 2024 já está batendo a porta, né? As eleições municipais do próximo ano são tão importantes quanto as demais eleições. Eu gostaria de saber da senhora como é que vai se portar o PSB na Bahia e particularmente aqui em Juazeiro, porque no último pleito o ex-prefeito e ex-deputado Joseph Bandeira esteve com Jerônimo Rodrigues e a atual prefeita de Juazeiro, Suzano Ramos, esteve no palanque contrário, né? Apoiou, no caso, a ACM Neto, mas já se comenta aqui em Juazeiro que Joseph teria reiterado esse apoio para 2024. A senhora tem alguma informação nova para a gente? Como é que vai ficar o PSB na Bahia e particularmente aqui em Juazeiro? Não, Geraldo, não existe isso. Você sabe que período de eleição é período de muita conversa, muito fake news, que faz parte da tradição política, porque notícia falsa sempre serve para criar um ambiente que fortaleça determinadas estratégias de cada candidato. O PSB está na frente política, na base de apoio do governador Jerônimo e do presidente Lula, governo onde nós temos 3 ministros, o vice-presidente da República, que é ministro, o ministro da Justiça, que é o nosso companheiro Flávio Dino, e mais o nosso companheiro Márcio França. Portanto, nós temos responsabilidade com a manutenção e o crescimento da base do governo Jerônimo e do governo Lula. Igualmente tem o nosso companheiro Joseph Bandeira, que tem uma história de vida que não deixa dúvida a ninguém de quem ele apoiar. Joseph nunca apoiou a ditadura, Joseph nunca apoiou forças de direita. O que Joseph fez em determinado momento aí, na cidade de Juazeiro, foi buscar uma alternativa de renovação política em função do que já tinha acontecido com ele, infelizmente, numa disputa dentro do PT, em que ele foi impedido de ser candidato. É natural que ele tinha que buscar um caminho que, inclusive, reagisse a isso. Mas isso já foi superado, foi uma recomposição dele com o governo, houve, e ele não restou dúvida na sua participação destacada na campanha de Jerônimo e de Lula. Agora, nós do PSB vamos disputar conversando com a frente política. Nós temos candidaturas em Salvador, em Juazeiro, em Ilhéus, em Irecê, em Brumado, falando assim algumas das principais cidades em que estamos na disputa, e muitas outras. Nós já temos 113 candidatos pelo PSB, o que não significa em nenhuma cidade que essa candidatura seja irreversível, que nós vamos confrontar o governo, não. Nós temos candidaturas que estão disputando o apoio do governo, do governador Jerônimo, não é? Essa fase que nós estamos é essa. Depois haverá de se decidir qual é a candidatura melhor para derrotar o adversário em cada município. E aí em Juazeiro também será assim. Mas nós temos um candidato hoje. O nosso candidato, nós temos até não apenas um, como aqui em Salvador, nós temos a minha candidatura e a candidatura do vereador Silvio Humberto, que hoje está sendo analisada pelo partido, as duas analisadas pelo partido, e também pela frente política, pela base de apoio do governador. E aí em Juazeiro não é diferente. Nós temos a candidatura de Joseph Bandeira, que eu considero uma candidatura extremamente importante na cidade. Joseph é uma bandeira de luta, né? Ele carrega a bandeira no nome, tem história política, foi 3 vezes prefeito, duas vezes prefeito, uma vez deputado federal por esse grande município querido. É um político experiente, um político que tem história, tem lado político definido.
E o partido deseja muito a sua candidatura, assim como também temos a candidatura de Leonardo Bandeira, que pode significar, portanto, uma participação renovada dos Bandeiras aí em Juazeiro, onde eles já têm larga tradição. Flor Maria foi vereadora, o próprio Leonardo também foi vereador. Então, a família Bandeira tem uma larga tradição de participação política e o nosso partido defende a candidatura de Joseph e de Leonardo. Claro que tem outros candidatos dentro da frente. Nós estaremos discutindo pontos de programa de governo e analisando critérios que garantam ao governador a candidatura que tenha mais condição de ganhar. E eu acho que a candidatura de Joseph e de Leonardo, qualquer uma das duas, tem grande viabilidade. Tranquilo, deputada Lídice da Mata. Agradeço imensamente a sua participação conosco aqui. Espero que na sua vinda a Juazeiro a gente possa agendar a sua participação aqui no nosso programa. Fico imensamente feliz com a sua presença aqui, mesmo que por telefone, tá certo? Boa sorte, bom trabalho aí na Câmara dos Deputados e qualquer coisa dispõe aqui do programa, viu, Lídice? Tá certo, Geraldo, eu lhe agradeço muito esse espaço de comunicação com essa grande cidade. Pode ter certeza que nós vamos tentar intensificar esse contato nosso. Podendo, irei a Juazeiro nesse período aí até janeiro, aí, nesse processo de consolidação, finalização das candidaturas dos municípios como presidente do partido, mas teremos também momentos em que poderemos falar, como falamos hoje pelo telefone, para discutir as coisas da política da Bahia e do Brasil. Inclusive de lá mesmo, de Brasília, se for possível e se você desejar. Pode ficar à vontade, tá certo? Qualquer coisa pode ligar. Muito obrigada. Grande abraço, deputado. Um grande abraço para essa querida terra. Até a próxima.